quadradinho aqui para olhar. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Vou lá pegar meu celular, tá? Meus queridos, depois tem gente que ainda acha que não tem questões espirituais por detrás, né? Mas vamos lá, uma das coisas que nós vamos iniciar iniciar do início, é mole? Vamos partindo aqui, tá? Quem já estiver nessa nova versão aí, por favor, vai dando sinal de vida aqui, até para eu saber, tá ok? Eu falei, vou repetir algumas questões, tá? Uma das frases que mais se falou-se nessa semana por 4 estudiosos da Bíblia é essa aqui, ó. Tem que ter alguma coisa acontecendo, tá? No mundo escatológico, diante das profecias, diante de tudo que está ocorrendo nessa semana. Foi uma semana assim quentíssima. Como eu falei no começo, eu estava me preparando para dar ou estudo no Salmo 91 ou no Salmo 23. Eu até gostaria que vocês, se puderem, vão me ajudando, tá? No sentido de falar, né? Que salmo vocês gostariam, entendeu? Estou avançando um pouco mais rápido dessa vez, por causa do negócio. Esse fato aconteceu e foi noticiado, né? Sentiu-se o poder de Deus quando o Kushner ele se afasta quando o rabino vai abrir a Torá. Bom, primeiro, quem colocou essa frase foi um jornal sensacionalista, mas existem 2 probabilidades aqui escatológicas, tá? A primeira é que ele realmente está sendo bombardeado sobre a mídia americana, se ele é ou não é o anticristo, do mesmo jeito que nós escutamos aqui, está sendo falado lá. E parece que isso tem deixado ele de uma certa maneira incomodado, tá? A outra questão é a representação da Torá, porque você sabe que a Torá ela é radicalmente contra qualquer politeísmo, se só existe um Deus. Jeová é o nosso Deus. Então essas 2 discussões estão se fazendo por que ele se afastou. Eu tenho uma teoria comigo, tá, gente? Sem exagerar e sem mistificar, eu acho que ele se afastou para dar chance pro sogro dele ter mais intimidade com esse rabino. Mas todo mundo achou estranho, e uma vez que a mídia acha estranho, a gente precisa também ficar prestando um pouquinho de atenção nisso tudo que está acontecendo, ok? Outra coisa importante aqui, o plano de paz é algo que está sendo muito procurado e esperado. A própria elite mundial, eu não sei se vocês sabem, os jornais eles têm mudado o nome Nova Ordem Mundial para Elite Mundial, porque como eles também têm acesso aos estudos escatológicos, gente, e muitos rabinos, até eu ia colocar uma entrevista de um rabino, mas como eu disse antes de cair a filmagem, eu ainda não sei como pegar uma entrevista do YouTube e jogar no PowerPoint, eu vou querer aprender. E esse rabino, quando ele é confrontado e pergunta se esse plano de paz é uma preparação, né, para a volta do Messias, ele dá risada e fala assim, olha, nós não cremos no Messias cristão, tá? E nós estamos rindo dessa possibilidade do Kushner ser o anticristo, isso não existe, né? Esse termo anticristo, a própria palavra anticristão, o anticristo, tá? Não existe no hebraico, eles não aceitam a palavra Cristo, sim a palavra Messias, tá? Então, assim, são colocações que têm sido feitas. E agora o termo nova ordem tem sido mudado, até porque muitas pessoas envolvidas, e é o que eu falei, é muito assunto que vem, e alguns assuntos são até fantasiosos, mas essa nova elite mundial, eles estão muito preocupados justamente para saber o que vem aí, tá? Então assim, ó, ela tem muita curiosidade e muito interesse em saber qual é a proposta do plano de paz feito por Jared Kushner. Por quê, amado? Porque o Kushner ele está revelando aos poucos. Que nem ele fez uma entrevista agora, ele deu uma aula, aliás, eu vou mostrar a foto, e ele vai estar sentando com praticamente toda aquela Liga Árabe. A Liga Árabe foi criada em 1947, antes mesmo
de Israel ter sido reconhecido, que quando começou aquele movimento, né, da Inglaterra e com os Estados Unidos em intensificar o reconhecimento, vocês sabem, quem já ouviu, né, a própria Inglaterra chegou a oferecer a Etiópia, né, para Israel se instalar lá, mas os judeus não aceitaram e falaram, não, não foi na Etiópia que Abraão foi, por isso tem sido chamado Acordo de Abraão, e nós não aceitamos. Aí as nações árabes começaram a perceber o movimento, né? Você lembra daquele, ao longo que eu falei, o tabuleiro, né, escatológico, o movimento das peças no tabuleiro, e eles correram para fazer o que nós chamamos de Liga Árabe. Essa Liga Árabe, apesar dela ter sido enfraquecida em 1973, tá? Ela tentou um retorno em 82 para 87, são duas vezes que eles tentaram, mas não conseguiram. Houve a questão do preço do petróleo, a queda do preço do petróleo que vai acontecendo, e com isso cai por terra a questão da autoridade, né, dessa Liga Árabe. Só que essa Liga Árabe está voltando. Aliás, ela tem que voltar, tá? Porque ela vai fazer parte do que nós vamos chamar da preparação do Armagedon, que nós vimos semana passada. Bom, gente, isso aqui é muito importante nós termos essa ideia, tá? A visão dos Estados Unidos, tá, era antigamente essa visão de globo, tá? Nós temos Richard Nixon, nós temos Jimmy Carter, nós temos Bill Clinton, o próprio Barack Obama, se bem que o Barack Obama já começa a olhar um pouco para o Oriente Médio. Tá? Então nós colocamos assim, desde Roosevelt até o Bill Clinton, os Estados Unidos se preocupava com a Europa inteira, inclusive países asiáticos. Tá? Com a era, começou com Barack Obama, tá, gente? Não é um legado de que Trump está formatando. Esse legado vem lá de Barack Obama. Só que Barack Obama olha para a Turquia, Irã e Síria, tá? Que nós vamos chamar que essa nova visão, né, que está tendo, né, nesse círculo que vocês estão vendo, que é os países, apesar do mapa ser pequeno, aí tem todas as nações árabes, juntamente com a Turquia, né? E nesse momento, então, os Estados Unidos, influenciado, tá, por Jared Kushner, tem olhado com mais cuidado essa questão do Oriente Médio, principalmente essa questão do plano de paz, esse acordo de paz, como eu disse, que está dentro de uma situação assim confusa, né? Porque o próprio Jared, como eu já disse, ele tem evitado a colocar algumas coisas. Bom, uma coisa fantástica aconteceu essa semana, né? Ou semana passada, desculpa, foi quando um aviãozinho, né, se levantou dos Emirados Árabes e foi para Tel Aviv e vice-versa. Esse avião retorna e isso acendeu a ira da Turquia, da Síria, do Irã, do Iraque, né, do Iraque. Esses quatro ligas ou nações árabes, né, eles ficaram loucos e eles estão se reunindo, eles não estão aceitando, e apenas a Turquia está tentando, junto com a Síria, né, tentando uma aproximação maior e pedindo a intervenção do Putin. Nós vamos falar um pouquinho, porque a Síria está muito quieta, apesar dessa manifestação que ela teve aí. Bom, esse voo, mas o que é um voo? Gente, quando se inaugura um voo, significa que aquela nação que foi, por isso que esse voo tanto saiu do Emirados Árabes, quanto saiu de Tel Aviv, eles se cruzaram, só que o voo que foi, tá, de Tel Aviv, ele embarca aí todas as autoridades do povo judeu, tá, menos os dois presidentes, interessante isso, e onde é que está o Trump? Você vai ver que nesse acordo de paz, gente, o Trump ele não tem se manifestado assim no sentido de aparecer. Ele vai dar toda a legalidade e o Trump ele é controlador. E é interessante, um cara que é controlador e até manipulador, usando uma força de expressão, ele tem delegado, tipo assim, isso daí para o genro, ou seja, eu não vou me meter nessa questão. Então, isso aqui é muito importante, né? A chegada do voo lá, aqui eles estão descendo já no Emirados Árabes, essa foto é uma foto assim histórica dentro do mundo escatológico,
pelo significado, tá ok? Então, acordo de paz, tá? No bastidor da net.4, que é de dias atuais, que é um site, tem algumas informações exageradas, mas tá aqui. Em voo histórico de Abu Dhabi, né, para Jerusalém, Jared Kushner disse que o palco está pronto para o progresso de paz no Oriente Médio. E é interessante, gente, que enquanto o Trump, os Estados Unidos, está preocupado com a crise racial e a luta do Covid-19, ou seja, do corona, né, o Kushner está fazendo exatamente o que ele entende que é profético, porque ele quer chegar no terceiro templo, e nós já vamos ver como que ele está formatando essa questão. Então, gente, o que é importante? Essa semana, duas nações, tá, se manifestaram, que é a Sérvia e Kosovo. Você sabe que a Sérvia e Kosovo, ou Kosovo, né, eram uma nação apenas, né, e houve um desmembramento quando a Rússia, ou a mãe Rússia, quebra, né, muitos países, Tchecoslováquia, Iugoslávia, todos os países vão se desmembrando. E a Sérvia passou, quem acompanhou, houve uma guerra muito grande, etc. Até pouco tempo atrás, o carniceiro, né, como foi chamado pela mídia da Sérvia, foi julgado porque eles tentaram matar os muçulmanos. Por quê, gente? Se você tirar os países do eixo do Oriente Médio, tirando a Turquia também, apesar de a Turquia, como eu já falei, em dois aulões, ela está no divisor de águas ali, tá? A Sérvia hoje é um dos países dentro desse contexto do norte ali, europeu, que mais tem muçulmanos, só que são muçulmanos sunitas. Você lembra que nós falamos no ano passado? Xiitas são os extremistas, bem extremistas, né? O Islã vem daí, o Estado Islâmico, desculpa, vem daí, tá? A maioria dos terroristas vem daí, e você vai ter o outro lado, que é o sunita, que são os intelectuais. Existe uma série na Netflix chamada Fauda, né? Que explica muito, muito mesmo, tá? A própria guerra entre os muçulmanos, os radicais e os não radicais, entendeu? Aqueles que querem estourar bomba em qualquer lugar. É muito legal a série, tá? Se alguém gosta de ação, é um pouco parada como toda série, porque eles têm que fazer, fazer valer capítulos, tá? Mas é uma série interessantíssima dentro desse contexto, tá ok? E eles reconheceram, só que eles falaram algo que surpreendeu o mundo, tanto o Kosovo como a Sérvia. Eles falaram que eles vão transferir a embaixada, ou no caso da Sérvia, abrir uma embaixada, porque ela ainda não tinha, tá, em Jerusalém. Então, veja só, o mundo está correndo muito rápido, gente. Tá certo que o que eles estão de olho é no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é a abertura para o Oceano Atlântico, quanto o mar Índico embaixo, que o Kushner vai fazer a proposta. Aqui, talvez o Kushner não quis se preocupar com o Mediterrâneo, porque ele já tem um acordo de paz, tá? Israel já tem um acordo de paz com o Egito. Então, ele abriu duas saídas, tá? O do canal de Suez já existia, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a guerra de Yom Kippur, que foi a guerra clássica, né, para a questão do canal de Suez, mas ele agora tem tanto a probabilidade do canal de Suez via Egito quanto Emirado Árabe. Ele está investindo mais no Emirado Árabe, e talvez por uma questão que nós falamos no ano passado, fizemos até um desenho das ações e petróleo que ele tem, né? Alguns petróleos que ele fez parceria para a proliferação. Tá, ó, Kosovo anunciou sua independência da Sérvia em 2008, tá? Os dois países também anunciaram acordo com Israel. Então, em 2008, tá? Essa foto não é de 2008, é claro, tá? Nós estamos falando de 2008, no tempo de Bush, mas nós estamos falando aqui de um acordo que eles fizeram, onde eles aceitaram, ou eles falaram que vão transferir a embaixada ali. É muito importante isso, pode ser uma coisa pequena, tá? Mas é uma coisa de um significado escatológico muito grande, gente. Rei Abu da Jordânia discursa no parlamento em Amman, na capital jordaniana, e ele diz o seguinte, que a Jordânia está aberta. Esse cidadão, ele vai ter um papel interessante, esse rei. É claro que ele tem um chefe de exército, né, que lá chama chefe de exército, que ainda ele tem mágoas da derrota de 67
66, 67. Então não sabemos, porque eles são rancorosos, né? Nós não sabemos o que vai fazer, mas é esse cara que nessa guerra de 73 ele vai ficar com a... Porque eu vou mostrar no mapa, tá? A guerra... Israel não tinha domínio do lado oeste de Jerusalém, onde está a mesquita de Omar, mas nessa guerra do Yom Kippur eles chegam lá, eles dominam lá, entendeu? E só que a Liga Árabe, muito esperta, passa, como se fosse uma prefeitura, tá? Para a Jordânia. Então, a Jordânia hoje, como eu falei na aula passada, é a Jordânia hoje que tem administração do Monte Moriá. Isso, gente, é muito importante. É uma tática árabe, mas também é um momento importantíssimo, porque o rei Abdullah, né, II, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos fazer e permitir o terceiro templo, tá? Nós precisamos prestar atenção nisso daqui, tá, gente? Esse é meio Abdullah ibn Zayed, né, que é de Emirados Árabes, e esse Samet, né, que é o ministro da guerra do Egito. Por que nós precisamos prestar atenção? Alguma coisa vai ter que se mover entre Turquia, Grécia e Egito. Bom, a Grécia talvez seja difícil, né? Quem gosta de história sabe que a Grécia está numa disputa de bate-boca com a Turquia, porque a Turquia não está aceitando uma aproximação da Grécia com o Egito. É claro que a Grécia tem interesse, né, no canal de Suez, ela não é boba, tá? O mar Mediterrâneo. Gente, todas essas aproximações, amizade, é jogo de interesse, tá? Aparece até os dias que nós estamos vivendo, todo mundo tem jogo de interesses, né? E ali é uma questão bem séria, tá, gente? Porque quando você vai olhar isso, você vai estar diante de algumas questões que geram dúvidas, tá? O que a Turquia vai fazer? Porque se a Grécia se aproximar do Egito, gente, eu acho que vai... Egito, tá escrito certo, né? Se a Grécia se aproximar do Egito, vai ter que ter, tá, um posicionamento da Rússia. Por quê? Porque a Rússia tem interesse no mar Mediterrâneo também. Tá? E para ela poder atingir, porque a Rússia, por enquanto, ela está se fechando na questão de gasoduto, de petróleo, mas a Rússia está sabendo que a China está se apoderando demais da riqueza e principalmente da tecnologia. Então, por onde que a Rússia vai poder chegar no continente europeu, até americano? Gente, apenas por um lugar, Mar Mediterrâneo. Eles têm aliança com a Turquia, mas aí a Grécia começa a aproximar do Egito, como é que fica? Então, assim, são questões, por isso que eu falo, o mundo escatológico é muito mais perguntas, né, soltas, que fica difícil até responder, mas eu coloquei, por isso coloquei em vermelho, atenção, vamos prestar, de repente você está ali assistindo o jornal, começa a falar alguma coisa da Turquia, do Egito ou da Grécia, você fica atento, porque pode ser que vai ter alguma movimentação aí, tá? E aí, esse cidadão aqui, por que o rei da Síria está quieto? Tá? Ele só disse que esse acordo de paz é uma afronta aos países árabes. Foi a única frase, mas é uma frase solta. Tá? Qual que é o interesse dele em ficar quieto? Para mim, ele é um pau-mandado, né, desculpa a expressão, pau-mandado de Putin. E ele, na realidade, gente, ao que tudo indica, ele está esperando qualquer comando da Rússia. Então a Rússia ela está armando esse tabuleiro ou observando, vamos colocar assim, as peças nesse tabuleiro. E talvez nós vamos ter novidades aí da Síria. A Síria acabou de destruir, né, o levante xiita que estava dentro do seu território. Tá? Damasco não foi atingido, mas vocês sabem que é uma profecia que ainda não se cumpriu sobre Damasco, então se questiona muito isso, né? No mundo escatológico, será que ainda nós vamos ver essa profecia se cumprir antes do arrebatamento ou não? É a questão que se levanta. Mas esse cidadão aqui, ele é uma pessoa extremamente estrategista, tá? Tanto é que ele se aproximou bom, para você ter uma ideia, hoje ele tem uma aliança com a Rússia. Mas quem acompanha a geopolítica, não sei se vocês se lembram, quem se aproximou dele foi Richard Nixon. Tá? O Nixon ele fez uma aproximação com a Inglaterra, né, com a Margaret Thatcher na época, e fez uma aproximação com os países árabes. Só que ele não conseguiu com todos, tá? Porque a OPEP já estava muito forte nessa época. Aliás, estava começando a cair.
E houve uma aliança entre a Síria com os Estados Unidos através do Richard Nixon, onde houve um boicote do preço de petróleo. E aí começa a briga da OPEP, não é o estudo aqui, mas existe alguns autores que quando vão falar do conflito do Oriente Médio, sempre fala para a igreja prestar atenção, né, no preço do petróleo, acompanhar, porque é a moeda de barganha. Mas esse cidadão está quieto, acredito que logo, logo ele vai se manifestar, principalmente se a Jordânia propor a construção do terceiro templo. Então, a frase, como eu disse, assim, foi numa entrevista, eu ainda não sei colocar a entrevista, porque seria melhor ouvi-lo, né, mas eu transliterei, tá, peguei a frase literal. Donald Trump afirma que Jared Kushner é praticamente o único homem no mundo capaz de fazer isso. O único homem no mundo capaz de promover a paz entre israelense e palestino. Que se ele não conseguir, ninguém mais será capaz. Até ele olha para a câmera assim, nobody, ninguém vai fazer nada, tá? E é uma questão muito forte. Aí ele continua a entrevista, diz assim, ó, ele é muito bom, e se ele não puder promover a paz, ele enfatiza muito isso, tá? No Oriente Médio, nobody, ninguém vai fazer, é aquele jeitão do Trump, né? Nobody, o cabelo dele vai e volta para trás, na afirmação que é a única pessoa capaz. É interessante porque ele está dando carta branca. Gente, nós precisamos entender que o Trump é um cara, como eu disse no começo desse, não sei se foi no vídeo que se perdeu ou não, mas o Trump é um cara controlador, ele não cede, ele quer ter o domínio de tudo. Tanto é que uma das brigas com seus assessores é isso, né? E algumas nações sempre acontece, o presidente às vezes peca em querer dominar tudo sem conseguir dominar tudo. Mas no caso do Oriente Médio, tá, gente? Ele tem dado total apoio ou carta branca ao seu genro, tá? Uma coisa aqui importante, gente. Então, qual o motivo disso ser tão esperado pelas Nações Unidas, pelo mundo e pela elite mundial, ou nova ordem mundial? Mas eu vou começar a usar o termo elite, porque aonde eu pesquisei e vi, todo mundo está usando esse termo elite, né? Que é isso daqui, ó. É porque o acordo de paz dará início e será o primeiro passo para a implantação definitiva dessa elite mundial ou da nova ordem mundial. Então, o que nós precisamos entender é que esse acordo de paz, gente, ele é o start, tá? Por quê? Porque para essa nova ordem mundial começar a dar as cartas, não no Oriente Médio, viu, gente? Nós precisamos entender dar a carta globalizada, ela precisa do apoio ou desse acordo de paz. Por quê? Porque vamos pegar uma coisa simples, gente, que muitas vezes nós passamos, algumas pessoas, por não morar em países de extrema, inverno extremo, né, não é para pensar. Mas se os países do Oriente Médio, todos eles, resolverem simplesmente parar a produção de petróleo, me desculpa, para o mundo. Tá, para o mundo. Eu citei no primeiro aulão, né, que o filme Mad Max começa no ano 2020, né? Nós estamos falando assim de, tava longe quando saiu esse filme, né? É que nem alguns filmes de ficção, né? 21, ano 2000 e tanto, 21 e tanto. A gente fala, nossa, está muito longe. Nós já chegamos. Chegamos e o filme do Mad Max começa, é um filme, é claro, com os países árabes simplesmente parando a produção de petróleo. Aí o mundo inteiro entra em colapso. Tá? E é interessante isso, tá, gente? Então há um interesse da nova ordem mundial que, para eles poderem comandar em todas as situações, não apenas econômica, política e religiosa, que lá haja uma segurança que ninguém vai boicotar nada para eles poderem avançar. Então, esse acordo de paz, tá ok? Trará um aspecto, né? Esse acordo trará um aspecto de paz e segurança. Provavelmente você já leu, tá, as escrituras, tá, gente? Pois, olha só, Tessalonicenses, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É interessante que, apesar desse texto ser uma explicação de Paulo sobre o arrebatamento, tá? Você sabe que ele escreve a primeira carta falando sobre essas coisas, e aí a igreja acha que o arrebatamento vai acontecer no próximo ano, eles vendem tudo e começam a ficar sentados esperando a trombeta tocar. E Paulo escreve a segunda carta dizendo, gente, para aí, não é isso não, pera aí, vamos botar ordem nesse negócio aqui, tá?
Mas uma das frases que Paulo fala nas duas cartas é paz e segurança. Por que eu coloquei? Gente, em todo o discurso do Trump e do Jared e das nações que estão aceitando esse acordo, essa é a palavra mais falada. Eu ia até fazer isso, mas o tempo não deu, como eu disse para vocês, eu preparei isso aqui ontem à noite, porque durante a semana eu fui coletando informações. Eu até conversei com a vó Suzy, né? A vó Suzy sempre liga, ligou ontem à noite, o que você vai dar amanhã? Eu falei, vó Suzy, amanhã eu vou estudar um dos Salmos. Ah, mas não tem nada para falar do Oriente Médio? Eu falei, vó Suzy, tem um monte de coisa, mas eu não preparei nada. Aí eu fiquei, quer essa coisa, dá tempo de preparar. Então, eu iria contabilizar quantas vezes essa frase apareceu. Tá? Donald Trump, em seu discurso, fala sobre paz e segurança. Benjamin Netanyahu também fala sobre paz e segurança. Emmanuel Macron também fala sobre paz e segurança. Amado, aqui uma palavra bacana, né? Uma palavra até que a Miss Mundial gosta de usar, paz mundial. Mas é interessante que essas pessoas, eu peguei esses três, nós temos o da Jordânia que falou também, tá? Nós temos o do Egito que falou também, nós temos da Sérvia que falou, de Kosovo que falou, somente esse pessoal, mas muitos outros jornais. Tá? Existem jornais dizendo, parece que estamos deslumbrando um período de paz e segurança. Será que haverá mesmo esse período de paz e segurança? Mas esses personagens, olha, o Trump, o Benjamin, né, e o Macron são pessoas chaves. Eu não coloquei o Kushner aqui porque é ele que está fazendo isso, tá? Esses três são pessoas chaves no desenvolver agora. Tanto o Donald Trump quanto o Benjamin, politicamente, eles estão enfraquecidos, tá, gente? Então, nós vamos ter as eleições, existe uma probabilidade deles não entrarem, por isso que eles também estão correndo atrás disso, porque quanto mais eles correrem, quanto mais eles tiverem com informações, tá, para que isso aconteça, eu não duvido nada, gente, que nesse momento, entenda bem a minha frase, não é uma crítica, por favor, é um fato, né, uma análise geopolítica, que o presidente, o nosso presidente, de repente, porque ele está sendo muito criticado, porque uma das propostas dele era a mudança da embaixada. Eu entendo duas coisas, tá, gente? Como é que ele vai se preocupar em mudar a embaixada para satisfazer o cristão, né, nós que temos esse pensamento, sendo que ele tem muita coisa para resolver aqui. Então, para ele é difícil. Mas também, agora falando como pastor e como cristão, tá, gente? Mas também, bendito aquele que ora pela paz de Jerusalém. Talvez, se ocorresse isso, viria a contra-resposta da promessa de Deus. É uma pergunta que eu deixo no ar. Eu não estou defendendo A ou B, tá? Não estou defendendo, por favor, mas é uma questão. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso agora, porque a Sérvia está indo, o Kosovo está indo, não fica tão ruim dentro das nações. Tá? Então não fica, porque lá atrás ficaria uma afronta e ficaria uma decisão americanizada. Agora não, gente. Agora não. Nós temos a Jordânia, nós temos Kosovo, nós temos a Sérvia, tá? Nós temos o Emirado Árabes, que já inaugurou. Então, assim, esse é o momento. Ele iria em um embalo geopolítico. Então, ele estaria muito bem. E, com certeza, muitas pessoas iriam se alegrar com essa probabilidade, tá ok? E a nova era mundial começa, pois o plano do século, acordo de paz, permitirá e dará início à construção do terceiro templo de Israel. A construção que, consequentemente, trará à tona o Messias judaico. Essa é uma frase que eu coloquei aqui para tentar explicar por que existe tanta discussão sobre esse acordo de paz, porque não é apenas, gente, ficar amiguinho de Israel. Tá? Você precisa entender que todo mundo sabe que existe essa possibilidade, porque sempre foi o desejo, tá, do mundo judaico, do mundo dos judeus, da nação de Israel, entender aonde que estaria. Você tem duas torres ali, tá, gente? Você tem duas mesquitas, aliás, tá? E você vai ter, na coisa que não aparece nessa imagem, uma igreja ortodoxa, ou católica ortodoxa, tá? Muitas pessoas acreditam que o terceiro templo poderia ficar exatamente no meio ali. Eu não quis colocar, porque é uma informação que de repente a gente põe o desenho ali, mas eu estou querendo fazer um estudo sobre possibilidade do terceiro templo, os lugares possíveis. Aí nós vamos ter que pegar do século
5 e 6. Ah, pastor, mas nós estamos falando nós estamos no século XX. Gente, o século 5 e 6 foi o século que definiu esses aspectos que nós temos aí dentro de Israel, tá? E aí, claro, vem caminhando durante todo esse tempo. É muito importante isso também, tá? Israel assinou um acordo de paz com a Jordânia em 1994, gente. Eles entraram em guerra em 73, tá? Mas ficaram naquela só em 94 que eles sentaram, tá? O Departamento Jordânico para as Dotações Islâmicas, conhecido como, eu não sei a pronúncia aqui, o Afat, né? Que administra a praça que rodeia a mesquita, a casa ou domo da rocha. Proíbe os judeus de horário no templo. Até 1994, gente, não era permitido os judeus ir orar lá naquele parte do templo. A partir de 1994, pastor, mas o Muro das Lamentações, não, a parte ocidental desse muro, eles conquistaram, e Moshe Dayan, Golda Meir vai fazer parte desse projeto, em 1973, tá? Só que aí, o transitar ali, porque ali eles vão fazer do lado ali, eles levam inclusive o caixão onde eles dizem que está enterrado Davi, os ossos de Davi, não sabemos se é mesmo, porque aquilo lá é guardado a 7 chaves. Existe uma grande probabilidade, sim, com certeza, tá ok? Isso aqui é muito importante, tá? Jordânia que estendeu, né, a sua soberania a Jerusalém Oriental, tá? E a margem ocidental em 1950 continua a administrar os lugares sagrados do Monte do Templo. Eu mesmo quase que não consegui ler aqui, imagine vocês aí. Tá? Então, assim, esse é um panfleto, né, que foi jogado em Jerusalém. Esse panfleto deu uma briga enorme. Quem acompanha informações geopolíticas, né? 92, os árabes pegaram esse panfleto e tentaram sair em passeata, aí os judeus aproveitaram também, saíram em passeata, os dois grupos se encontraram, entendeu, né? Quem já foi para Jerusalém sabe que aquelas ruas são muito estreitas, né? E eles se encontraram e quase que sai uma carnificina ali, e aí a partir desse tempo, de 92 para cá, aí a Jordânia entra, interfere, assina e libera, então, ó, não, vocês podem ir, então. Ok? Então, a partir de 1994. Não estou gastando muito tempo aqui porque isso é algo que não é importante dentro da construção do terceiro templo. O que é importante é a localização que vai ser, o que é importante é a aceitação das outras nações, que é o que já está acontecendo, tá? Então, o nosso querido Kushner diz o seguinte: rejeitar o plano de paz mostra que os palestinos não estão preparados para ter um Estado. Essa frase é bombástica, gente, porque é como que de saco cheio ele fala assim, ó, peraí, se vocês não conseguem entender os palestinos, qual que é o plano de paz desse? Você lembra do mapa lá que nós mostramos na aula passada? Vocês estão aqui embaixo, espremido, né, entre passou o Nilo, perto do Egito, vamos colocar assim, na que eles chamam de Cisjordânia. Vocês estão espremidos nesse deserto, separado por um muro, só que toda a água, eletricidade, inclusive alimento, gente, vem da Judéia, que é dominada ali pelos judeus, tá? Então é a Judéia que praticamente sustenta a Cisjordânia. Então, o plano de paz de Deus é o seguinte, ó, tá, esse muro nós trazemos ele mais para cá, que já está sendo feito, tá? E aí vocês podem ficar com esse pedaço de terra e nós, judeus, vamos continuar trabalhando para proporcionar, através dos impostos e tudo mais, uma situação boa. Gente, se for olhar, por isso que muitos judeus ortodoxos estão assim, meio incerto com esse plano de paz, porque é uma coisa fantástica. Quem está perdendo aí é Israel, mas Israel, gente, está preocupado somente com uma coisa, isso que vocês têm que entender. Israel pode abrir mão de quase tudo, tá? Eles não fariam isso, tá? Porque esse quase tudo significa abrir mão de lugares que servem de proteção, que nem as colinas de Golã, como nós já falamos. Eles não vão abrir mão daquilo lá de maneira alguma, tá ok? Mas se permitir construir o terceiro templo, eles abriram mão, porque na cabeça deles, ao tiver o terceiro templo, o Messias vem e o Messias vai destruir todos os inimigos de Israel, que era aquilo que os zelotas esperavam no tempo de Jesus. Tá? Por isso que Judas,
que era um zelota, o que ele faz? Ele força a barra. Muitos pensam, muitos comentaristas, que Judas entregou Jesus justamente para ver se Jesus reagisse. Porque os zelotas esperam isso. Os zelotas, eles são uma classe política descendente dos macabeus, tá? Os macabeus lá atrás. Tá? Tanto é que quando Tito vai invadir Jerusalém, os zelotas que vão para Massada, ou eles vão chamar dos macabeus que vão lá para Massada, e acontece todo aquele episódio histórico que nós já sabemos, tá, ok? Isso aqui é importante, gente. Olha, Kushner diz que os Estados Unidos estão abertos às propostas dos palestinos. Se há coisa que eles querem mudar, se não gostam das linhas sugeridas, então eles devem conversar. Diz ao jornalista egípcio Amar Adeb. Em uma das entrevistas para o programa de notícia é o Rei Kaya. Sei lá se a pronúncia está certa, né? Essa foto aí, gente, foi tirada justamente com os países árabes. Esses dois cidadãos aí, um é do Emirado Árabe, e o de laranjado, né? E o de branco é dos países árabes, né? Quando você tiver dúvida, geralmente o dos países árabes estão com um turbante branco. Geralmente eles usam o turbante branco. O palestino usa um turbante preto e branco, tá? Os xiitas preto e branco. Para você identificar. E o Emirado Árabe geralmente usa essa cor vermelha mais neutra. Não sei se é um acordo, mas eu sei que isso é muito comum e até fica mais fácil de você identificar, né, quem é quem. Nós um dia podemos até fazer, porque os judeus também são assim. Então, se você tem um judeu com uma tira de cordinha na cintura, ele é um judeu ortodoxo. Se você tem um judeu com aquelas coisinhas aqui, ó, na cabeça, que é a costeleta enrolada, quem já foi ali para o Bom Retiro tem bastante dele, ele é um judeu ortodoxo, tá? Radical. Então, eles são radicais. Eles não. Agora, o judeu radical não é que ele vai lutar, tá? Ele vai tentar implantar uma briga. A preocupação desse judeu ortodoxo é o terceiro templo. Tá? Repito o que eu já falei, porque eles são tão fissurados por terceiro templo, que eles querem fazer sacrifício para Deus? Não necessariamente. O que eles querem é que o Messias vem e acaba com todos os inimigos que Israel possui. Porque é isso que eles acreditam, tá, gente? Então, isso aqui, ó, você sabe que quando ele fez essa palestra, ele fez esse voo, tá? Ele leva a proposta, né, da empresa dele de tecnologia, tá? Ó, o jornal aqui, tá, gente? Deixa eu tirar o óculos. Kushner anuncia para o plano injetar 50 bilhões em economia no Oriente Médio. Em entrevista concedida à agência Reuters, antes da conferência de Bahrein, ou o genro de Trump, assessor especial. O que é importante aqui? Ó. Além disso, segundo Kushner, a proposta criaria 1 milhão de empregos para os palestinos, reduziria o desemprego e a pobreza ali em 20%. Eu sei que vocês não vão conseguir ler, que nem eu consegui, mas eu não sabia onde desmembrar essa informação. 50 bilhões, amado. O Kushner está levando para lá a proposta de um dos braços que ele tem, fora as ações no petróleo e tudo mais, ele tem também uma questão de TI. E aí o Trump não está com essa questão de terceiro templo, o Trump não está preocupado com isso não, gente. O Trump está preocupado com o seguinte, peraí, se você implanta, porque se fala muito na Índia, né, como forte no TI, o Vale do Silício na Califórnia como forte no TI, mas Israel não se fala nada, gente. Tel Aviv tem um dos maiores centros de TI do mundo. Algumas empresas de telefonia, você sabe que são israelenses. A questão bélica, porque eles são mais fortes na questão bélica, drones e tudo mais, é invenção ou formatação israelense. Então, o que o Trump pensa? Bom, se a China vai entrar com 5G, o meu genro faz um acordo, leva a empresa lá e nós temos a tecnologia também. Por isso que o Trump está falando e diz para o Bolsonaro, né? Olha, não faça acordo agora. Não ele, mas a embaixada americana. Né? Espere um pouco. Esperar o quê? Essa ideia de que todo mundo está vendo lucro aqui, tá? A verdade é essa, tá ok? Gente, eu quero encerrar essa primeira parte com essa imagem. Eu acho que é essa imagem de estudo que está acontecendo nesses dias, né? Esse aqui é um príncipe, tá?
Ele é de Dubai, um dos príncipes, né? São 300 príncipes, e ele aparece na reunião com essa máscara, e aí chamou a atenção de um repórter que fotografa, e aí vai para a mídia. Eu peguei no Al Jarit, né, aquele árabe, né, aquele jornal árabe, né, e você tem a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel e a bandeira do Emirado dos Árabes ou da Jordânia, tá? Na realidade é a Jordânia ali, né? Mas assim, você vê, ele vai colocando como essa proposta de paz, né? Gente, o que eu quero estudar agora com vocês nos últimos tempinhos, nós vamos avançar um pouco mais, porque nós começamos atrasado. Essa notícia aqui, gente, ela saiu, está muito baixa aqui, assim, lá em 1947, né, o estado de São Paulo. E essa notícia aqui é muito importante, Israel considera a guerra inevitável. Nós temos duas guerras importantes nessa configuração do que nós estamos falando de caminhada de Abraão, acordo de Abraão, acordo de paz, Oriente Médio, que é a dos 6 dias, tá? E a de 6 dias foi em 66 para 67, e a de Yom Kippur, que foi em 1973. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, a Guerra dos 6 Dias, ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi travada entre os dias 5 e 10 de junho, tá? De 1967, tendo um lado o conflito, as Forças Armadas do Estado de Israel, e do outro lado, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que por sua vez receberam apoio do Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Gente, vamos lá? Egito 1, Síria 2, Jordânia 3, tá? Iraque 4, Kuwait 5, Líbia 6, Arábia Saudita 7, Argélia 8, Sudão 9. Tá ok? 9 nações se levantaram contra Israel. Por isso que as duas guerras que marcou mesmo foi esta guerra dos 6 dias e a guerra do Yom Kippur, a guerra de 1973. Nessa guerra dos 6 dias, ninguém sabe como que Israel venceu. Nós sabemos, mas ninguém sabe como Israel venceu, porque a Síria deu o primeiro ataque, Israel estava lá ainda formatando alguns pontos da sua colônia, eles estavam ainda caminhando, não tinha uma defesa, ela tinha uma aviação muito forte e um exército, mas que ainda não tinha defesa, tá? E de repente entra no radar os aviões sírios foram os primeiros a ele, e imediatamente Israel responde. Gente, se você tiver curiosidade, coloca, eu já falei, Guerra dos 6 Dias, é impressionante como que a resposta, porque quando principalmente nessa época ele não tinha uma defesa pronta e nem uma defesa de radar e identificação, aeronave, as aeronaves sírias entraram para destruir quem? Destruir exatamente uma base, tá, da aviação israelense. Né? Então, assim, os aviões estavam no solo. E de repente, tem piloto que relata que eles pularam, ele entra no avião, tá botando o cinto ali, o avião já começa a sair. Tá? Tem outros que relatam assim que eles foram correndo, o avião já estava ligado. Então, assim, é interessante, gente, é místico, é exagero. Eu não considero isso, não. Eu vejo a boa e poderosa mão de Deus defendendo essa nação, tá ok? Avançando aqui, gente, essa foi a guerra mais rápida travada entre árabes e israelenses e foi também a guerra que possibilitou Israel expandir seu território. Ele conquistou a península do Sinai, isso é muito importante, a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, e as colinas de Golã, que posteriormente desencadeou a Guerra de Yom Kippur em 1973. A Guerra de Yom Kippur foi uma tentativa de roubar principalmente Jerusalém Oriental, tá? E a Guerra de Yom Kippur também é uma guerra que, para vocês lerem, é fantástico, porque o relato, né? Na guerra do Yom Kippur, porque eles estavam... E o que era o Yom Kippur? É o dia do perdão, vocês sabem disso, né? O mês está chegando agora, no caso, o calendário lunar vai ser de setembro para outubro. É o mês onde em Israel para. Então, as nações árabes falam assim, vamos aproveitar esse dia que eles não vão se defender. E o relato, gente, é que naves não identificadas, famosas ufologia, né? Flying objeto ou voadores, né, não identificados, interceptaram algumas aeronaves dos inimigos, principalmente da Síria e do Egito, porque o Egito ainda estava aqui. O Egito, depois que vai fazer um acordo de paz definitivo, ele entendeu o lugar dele na história e
Hoje isso é bacana, mas é muito bom isso aqui, tá, gente? Apesar de querer evitar combater os três frentes de batalha, Israel se viu atacado por Egito, Síria e Jordânia. Primeiro, aviões sírios invadem o espaço aéreo israelense, já comentei isso, tá? O que, que você precisa entender, gente? Aqui, ó, você vai ter o Egito, você vai ter a Jordânia e você vai ter a Síria, tá? E eles vão se levantar para atacar Israel. Aqui embaixo, nesse último aqui, é onde está o Emirado Árabe. Então, o que, que essa guerra de Yom Kippur ela é importante? Primeiro, você vê que Jerusalém tá, só tinha aquele domínio ali onde está marrom. Tá? Infelizmente, você passa o mouse aqui, não aparece onde está marrom aqui, né? Não sei se está aparecendo o mouse aí, mas assim, ó, essa parte aqui, ó, ele não tinha domínio. E a partir dessa guerra, eles conseguem conquistar aqui. Então, você lembra que eu falei, Edolão, sempre quando Israel é oprimido, existe um avanço da parte de Deus que leva a conquistar mais. Mas por que e qual o interesse? Gente, após a guerra de 6 dias, o governo israelense tomou providência no sentido de proteger as terras, né, conquistado, ou seja, principalmente a questão do canal de Suez. Por que, que Israel vai pegar o canal de Suez que está aí entre a Península Síria e o Egito? Porque através do canal de Suez, gente, eles teriam acesso, tá, ao Oceano Atlântico. Por isso que eu falei, a Rússia cobiça isso para o Oceano Atlântico. Já o Kushner, como sabe que tem um acordo com o Egito, ele já tem esse acesso, os Estados Unidos teria esse acesso ao canal de Suez, a preocupação dele é abrir agora no sul, o que ele fez através do Emirado Árabe, do Oceano Índico, né? Então, ele tem um controle desses dois lugares, ou seja, se houver uma guerra no norte, ele tem no sul, se houver no sul, ele tem no norte. Há uma guerra nos dois lugares? Não vai acontecer, porque o interesse vai ser as colinas de Golã, e a Síria e a Turquia, principalmente o que nós chamamos do Amargedon, que nós já estudamos. Olha aqui, gente, esse é o mapa. Israel estava somente naquela parte esverdeada, né? Aqui é onde se faz o levante e, de repente, você vai ter esse lugar sendo agora de Israel, Sinai, né? As colinas de Sinai. Você vai ter também Israel tomando conta, né, da parte oriental e ocidental, ou seja, eles não queriam, e é aqui que eles vão ganhar. Então agora, a partir de 73, eles começam a dar a cartada da manga. E eu quero encerrar com dois personagens, o Suzy gosta muito deles, né? Que é Golda Meir e Moshe Dayan, né? Esses dois personagens ainda é um ícone na história de Israel, porque eles... a Golda Meir foi uma mão de ferro, né? É a Thatcher israelense, ela se posiciona, ela fala, não aceita nenhuma possibilidade de acordo de paz nessa época, porque ela sabia que a Jordânia e a Síria estavam brincando com eles. Ela se posiciona contra os acordos de paz e ela manda esse coronel aí, famoso general, desculpa, famosíssimo, né? É ele que vai pisar e botar as mãos no Muro das Lamentações, bem no Yom Kippur, quando ele é avisado que aeronaves sírias e aeronaves também partindo da Jordânia estavam vindo atacar Israel, e ele vê que ele não tem tempo de preparar uma defesa, e aí ele põe a mão no Muro das Lamentações. Tem vídeo isso, tá, gente? Eu falei, eu ainda vou conseguir botar os vídeos aqui. E aí ele começa a orar, e todo soldado começa a colocar suas armas no chão e começam a orar. E de repente eles ficam esperando o ataque não vem, depois eles tomam conhecimento de que as aeronaves elas tiveram problemas técnicos, algumas dizem que foram interceptadas por naves espaciais, algumas falaram que soltaram o míssil, mas o míssil emperrou, outras soltaram mísseis e esses mísseis caíram em outro lugar, inclusive é um estudo bacana que 2 mísseis vão abrir uma cratera ali na Península do Sinai, e ali eles vão encontrar manuscritos, tá? Principalmente quando existe a perseguição de Tito e na década de 70 depois de Cristo, você vê a invasão, a fuga, né, pela Jordânia, e a fuga também indo para Israel. Tá? E ali parece que no meio do caminho, como a Jordânia e Israel não aceitam, eles param,
e aí talvez eles devem ter enterrado muitos documentos. É o que se acredita, tá ok, gente? Nós ficamos por aqui, tá? Nós perdemos 10 minutos e avançamos 10 minutos. Eu entendo, gente, que é uma questão espiritual. Eu já falei que outros pastores, tem um pastor que ele falou: Silas, cada vez que eu vou dar o estudo sobre esse assunto, me vem uma dor de cabeça, a internet cai, e muitos têm reclamado, mas eu entendo que é uma questão assim espiritual, mas glória a Deus que nós chegamos até aqui. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos continuar ou não. Me escrevam, por favor, via WhatsApp, pode ser em qualquer outro lugar. Mande para mim ou para a pastora Ângela, Salmo 23 ou Salmo 91. É claro, gente, se tiver algum acontecimento, tá? Se for apenas um acontecimento pequeno, eu faço metade informações do Oriente Médio e a outra metade nós discutimos esses salmos. Esses dois salmos já foi estudado no aulão, mas eles são tão importantes e tinha poucas pessoas no aulão, que iam poucas pessoas no aulão, então o que eu acho importante toda a igreja tomar conhecimento. Nós estudamos no hebraico, nós estudamos o significado etimológico de cada palavra, por que Davi escreveu o Salmo 23, em que momento, por que Davi escreveu o Salmo 91, onde ele estava, o que estava geograficamente estava acontecendo. São coisas importantíssimas, né? Você entender o contexto histórico, o background histórico. Amém? Que Deus nos abençoe e que quando essa corneta tocar Monte Hebron, todos nós estejamos indo e subindo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.